Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar aqui a criando a nossa vinheta aqui para o canal, certo? Bem, no último vídeo nós criamos os efeitos de partículas e fizemos as partículas grudarem, né, no logo. Agora nós vamos trabalhar um pouco melhor esse logo, né? E depois nós vamos também acrescentar mais alguns efeitos aqui de partícula que ainda estão faltando, tá? Mas primeiro a gente vai se concentrar em acertar aqui melhor o logo, tá? Porque ele está com um material bem básico, ele está sem iluminação, tá? Para isso nós vamos aqui no botão Render Production, vamos renderizar para ver como tá. Bem, no meu não está aparecendo nada, porque no último vídeo eu tirei a parte de render dele, né? Para ele não renderizar o logo, só as partículas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui com o botão direito em cima do logo. Vamos aqui em Object Properties. Meu Deus do céu. O inglês está ótimo. E vamos ativar aqui, ó, Renderable, né? Para ele poder renderizar esse objeto. Eu tinha tirado só para a gente ver as partículas como estava. E agora, ó, quando eu aperto o render, ele renderiza aqui o objeto para a gente. Bem, eu vou explicar futuramente, né, mais detalhadamente e tudo mais, como funciona essa parte de render, tá? Quais são os tipos de render e tudo mais. Por hora, vamos se concentrar em terminar aqui a vinheta, beleza? Bem, nós precisamos adicionar uma luz aqui para iluminar esse logo. Tá? Ele está com uma iluminação aqui, default do 3D Max. Tá? Que ele é uma iluminação padrão aqui, só para a gente enxergar os objetos. Tá? Não é uma iluminação ótima assim, para a gente finalizar as coisas. É só para a gente enxergar o que está tendo aqui na viewport mesmo. Então eu vou aqui no menu Create, tá? Na terceira abinha tem umas opções aqui, ó, Lights, né? Luzes. Tá? Vai vir aqui mais ou menos, vai estar nessa opção aqui para vocês, a Photometric, tá? Que eu acho que é a default do 3D Max quando você clica nessa abinha. Nós vamos descer e colocar aqui em Standard. Aqui em Standard nós temos algumas opções de luzes, né? Temos o Target Spot, que seria uma luz direcional. Vocês podem reparar que eu estou mexendo aqui, a luz está rebatendo ali no logo, né, do 3D Studio. Temos o Free Spot, que seria mais ou menos a mesma luz direcional, né, que a gente acabou de criar aqui. Só que ela não tem essa mira aqui, esse target, para a gente mirar. Ela é somente a luz que a gente vai ter que rotacionar aqui para posicionar. Nós temos o Omni, que é um ponto de luz, né? Ele vai emitir, a partir desse ponto ele vai emitir luz para todos os lados dele. Tá? A gente vai usar ele também, eu acho que nós vamos. Tem essas outras luzes aqui que seriam variações do spot, né? Que seria uma luz mais focada, direta, naquela Target Direct. Qual que é a diferença do Target pro Spot? Tá? O Spot ele tem uma característica que a luz começa aqui, exatamente como aqueles spots de fotografia, né, que a galera usa para iluminar set de fotografia e tudo mais. Ele começa aqui, né, a luz, e vai emitindo até chegar mais ou menos aqui no target dele, no final dessa área aqui que o software está mostrando pra gente, né? Ele começa aqui e vai até aqui. Se a gente quiser que a luz aumente, né, a propagação dela, a distância dela, nós temos que aumentar com as opções aqui do Max, aumentar esse raio e a profundidade aqui desse cone de iluminação do spot, né, da luz. Já o Direct é uma luz que ela é infinita, né? Ela vem do infinito e continua para o infinito, tá? Isso aqui é meramente para a gente manipular ela aqui. Ou seja, ela é uma luz que
tende a vir do infinito e não perde, né? Não perde a potência dela, a luminosidade. Essa é a palavra. Então ela vem do infinito e vai para o infinito. Bem, e tem o Free Direct, que é basicamente a mesma coisa, só que não tem, né, o targetzinho como tinha ali o Target Direct. É o mesmo conceito. Bem, eu vou usar aqui, nesse nosso caso, um spot comum, desse aqui mesmo. Tá? Só vou posicionar ele aqui melhor. E eu vou renderizando aqui algumas coisas para a gente ver como está ficando. Tá? Vou dar um render, ó. Ficou mais ou menos bonitinho. Eu vou puxar essa luz bem mais para cá, porque a ideia do logo é que fique duas faces iluminadas e uma das faces fique só o contorno aqui da letra do S iluminado. Tá? Então, vou colocar aqui na vista frontal só para a gente ver melhor como está ficando isso aqui. É basicamente isso aqui, ó, que eu preciso. Tá? Ele iluminou uma face muito, né? Gerou sombras aqui onde está o G. Iluminou outra face um pouco menos e iluminou a terceira praticamente nada e ressaltou o contorno aqui do S. Para quem não sabe, isso aqui significa um 3D, né? O cubo é o símbolo de objetos em 3D, então eu tentei deixar esse logo dessa forma aqui. Desculpe aos designers gráficos que estiverem vendo isso. Eu não sou designer gráfico, gente. Eu não sei fazer isso direito. Tá? Bem, posicionando a luz aqui. Nós vamos aqui na opção de luzes da Beam Modify, desculpem. E aqui nós temos algumas opções da luz. Né? A gente podemos trocar o tipo dela. Ó. Vamos deixar spot mesmo. A distância do target. Tá, eu apertei aqui, já fiz caquinha. Se vai ter sombras ou não essa luz. Tá? Se ela vai emitir sombras no objeto. Tá, eu vou renderizar aqui. Para vocês verem a diferença. Aqui, ó. Agora eu vou habilitar as sombras. Ó. Repararam a diferença? Deixa eu copiar esse frame aqui. Sem sombras. Né? Só a sombra default do material. Com as sombras da luz. Ó. Tô decidindo agora qual que fica melhor. Os dois ficaram legais. Bem, eu vou deixar sem sombra por enquanto. Tá? Só pra gente acertar melhor aqui algumas outras coisas. Se for o caso, depois eu adiciono as sombras. Aqui temos a intensidade da luz, né? A cor dela. Se a gente aumentar aqui o multiplier, ó, vocês vão reparar que a luz vai ficar mais clara. Vou deixar aqui um mesmo. Aqui a cor da luz, ela está em branco, mas a gente pode, sei lá, colocar azul. Tá, ela vai... Tá, eu vou falar com isso tudo com mais calma sobre os vídeos de render, tá? Por enquanto, como eu disse, vamos se preocupar em aprender o básico para fazer a vinheta aqui. Near Attenuation, que é a atenuação da luz, o quanto ela atenua próxima, o quanto ela atenua de longe. Vocês podem ver que aparece como se fosse um controlador aqui, né? Se a gente mexe, ele vai iluminando mais, vai iluminando menos. Eu não vou usar isso agora. E tem mais alguns outros parâmetros aqui. Na aula sobre render e iluminação eu vou explicar melhor isso, tá?
Vamos habilitar aqui agora o Mental Ray. O que seria o Mental Ray? O Mental Ray, para quem não sabe, é um render, tá? Que ele é bem tradicional aqui dos softwares 3D, principalmente os mais antigos, aí, Maya, Softimage, 3D Max, que ele é um render de alta qualidade. Esse render que nós estamos usando aqui, ele é um render default, né? Ele é só para exibir coisinhas na tela mesmo, né? Não que você não possa trabalhar com ele, mas se você quer produzir algo, né? Renderizar algo com uma certa qualidade, você vai ter que de fato usar o Mental Ray ou o V-Ray, né? Depende do que você, da sua preferência, do projeto que você estiver trabalhando. Bem, para isso nós vamos aqui em Render Setup, clicar aqui. Vai ter essas opções aqui, ó, Render Elements, Ray Tracer, Advanced Light, Common e Render. Tá? Nós vamos aqui em Common. Aqui nas opções de Common tem o Time Output, que seria o quê? Renderizar apenas um frame. No nosso caso aqui ele vai renderizar o frame que nós estamos aqui na timeline. Temos o Active Time Segment, que a gente vai definir o quanto que o render vai renderizar, caso a gente queira renderizar essa animação toda aqui da vinheta, né? No caso aqui ela vai do 0 ao 500, né? Ela segue o tempo, né? Os frames aqui da timeline, ó. Nossa timeline está do 0 ao 500. E tem um range que a gente pode determinar quais frames a gente quer, por exemplo, do 0 ao 100, tá aqui. A gente pode terminar, sei lá, do 200 ao 400. A gente determina uma quantidade que a gente quer. Ou especificar alguns frames, se for o caso. 1, 3, 5, 12. No caso eu vou deixar aqui single por enquanto. Eu só vou selecionar alguma dessas opções aqui, adicionar alguma delas quando a gente estiver finalizando. Aqui ele vai... A área do render, né? Eu deixei para colocar aqui a área de visão da viewport. A gente pode colocar selecionar uma região para ele renderizar. Né? Tem algumas outras opções aqui. Como eu disse, futuramente eu vou explicar melhor isso. E aqui, acho que é uma das opções mais importantes para a gente. Tá? Que é o formato do render, o tamanho da imagem e tudo mais. No caso, quando vocês abrirem o de vocês, é bem provável que esteja no custom, tá? Esteja assim. Eu vou definir que essa vinheta, né, esse trabalho aqui que nós estamos fazendo, seja em HD 1080p, ou seja, eu quero que ela seja em 1920 por 1080. A gente clica aqui, ó, caso a gente queira que ele seja só em 720p, só em HD, né, não em Full HD. A gente clica aqui, ó, vocês vão perceber que o tamanho aqui, ó, da altura e da largura mudaram. Tá? Como eu quero em Full HD, né, 1080, nós colocamos aqui no máximo. Ah, quero 4K. Então você vem aqui em custom. Eu não sei se a versão mais nova do 3D Max já tem essa opção aqui, um templatezinho para 4K. Mas daí você vem em custom e digita lá o tamanho do 4K. Eu sempre me confundo, 2000 e 3000 por alguma coisa, né? Bem, você digita o valor aqui, tá? Bem, como eu quero em HD TV, nós vamos colocar aqui e deixar em 1080. Renderizar. Apesar dele não parecer aqui na viewport não, nessa telinha aqui do render, né, parecer menor, ele está em 1080 sim, tá, gente? Ele só exibiu desse tamanho para que a gente possa visualizar melhor aqui na tela, né? Porque se a gente for visualizar a imagem do tamanho que ela vai cobrir toda aqui minha área do meu monitor. Então ela vai deixar aqui o tamanho razoável na área para a gente poder visualizar a imagem que a gente está fazendo. Bem, nós podemos dar um zoom aqui, ó, aqui nessa área do render, né, para a gente ver melhor. Se a gente reparar, ó, quando a gente dá muito zoom, a gente estoura os pixels, né? Vou deixar aqui desse jeito mesmo. Aqui a gente pode renderizar de novo. Aqui a gente salva essa imagem, copia a imagem, clona essa área, caso a gente queira fazer um comparativo. Bem, como eu disse, eu vou explicar melhor isso em outro vídeo. O foco aqui é a vinheta.
Bem, feito isso, nós temos que adicionar um material aqui à nossa vinheta, ao nosso logo, desculpe. Bem, selecionar aqui o logo, clicar aqui no M. Eu acho que eu já coloquei esse material no logo, né? Então, eu vou aqui em Diffuse, clicar aqui nessa opçãozinha aqui do lado. Tá? No de vocês não vai aparecer isso aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de fazer. Nós temos que habilitar o Mental Array. Eu comecei a falar e esqueci de habilitar o Mental Array, né? Voltamos aqui ao Render Setup. Nós vamos aqui embaixo em Assign Render. E vamos aqui onde está Production Default Skyline Render, que é o render default aqui default do 3D Max. Nós vamos aqui na opçãozinha do lado, Choose Render. No caso, eu tenho aqui algumas outras opções que não tem o Mental Array, tem o V-Ray, tem esse View Render aqui e tal, que eu nunca usei. Bem, eu vou usar o Mental Array, geralmente eu uso o Mental Array ou o V-Ray. Então, eu vou usar o Mental Array aqui porque ele já vem com o 3D Max. O V-Ray você tem que colocar ele à parte. E vamos renderizar aqui para ver como está ficando. Vocês vão reparar que ele já mudou aqui as opções e ele já renderizou a imagem um pouco diferente, né? No outro ele só simplesmente descia aqui, né, uma coisa aqui e renderizava a imagem. Aqui ele já aparecem umas outras opções, deixa a imagem mais quadriculada, depois renderiza. O que é isso? Isso aqui é uma ferramenta do Mental Array que ele serve para calcular o rebatimento de luz, né, a grosso modo. Então, no modo certo de falar isso. Tá, ele se chama Final Gathering, tá? E nós conseguimos configurar ele, né, a precisão dele, o quanto de pontos ele vai processar antes de processar de fato a imagem. Tá? Quanto mais pontos a gente processa, mais iluminação indireta ele calcula. Vocês vão reparar que a imagem vai ficando até um pouquinho mais bonita. Se a gente... Ai, caramba. Se a gente mexe na configuração aqui do Final Gathering. Final Gathering Precision. Tá, o grande problema disso é que, como vocês podem ver, ele vai demorando mais, né? Ele vai consumindo mais da máquina. Eu coloquei aqui no alto, você pode ver que demorou um pouco mais. Se eu colocar aqui no draft, que seria, né, um modo bem rascunho, bem rascunhado disso, ele vai bem rapidão. O problema é que ele perde muito da qualidade. Bem, eu vou deixar aqui no draft, por enquanto, só para a gente acertar o resto das coisas que precisa aqui. Aqui nós temos a precisão das sombras, tá em 1 uma vez, né? Podemos colocar aqui, sei lá, em 8, vamos ver a diferença. Não deu tanta diferença porque ela não tem sombras na luz, né? Mas dá uma diferença assim um pouquinho. Aqui é o aliasing da imagem. O aliasing, para quem não sabe, é um algoritmo que ele vai suavizar essas bordas serrilhadas assim do objeto no render, tá? Quem está acostumado a jogar no PC ou está acostumado com games, né, a mexer com configuração de games lá quando está jogando, tem essa opçãozinha aqui. Isso aqui nada mais é do que ele vai subdividir mais esses pixels aqui para dar a impressão que o objeto de fato está mais liso, né? Não está com essas bordas aqui serrilhadas. Do mesmo jeito que o Final Gathering aqui, né, ele também pesa demais. Se a gente começar a pôr valores muito altos aqui, quando eu coloquei no Very High, né, muito alto, ele vai pesar um pouco mais. Aqui nesse caso é meio ridículo isso, porque, né, pelo amor de Deus, tem um logo aqui na tela, né, não tem quase nada de objeto assim. Tá? Mas se for o caso, quando a gente estiver finalizando, nós vamos mexer nessa opção aqui também. Tem o gloss, reflex e tal, para objetos com reflexividade, refração e tal, são basicamente os mesmos parâmetros. Tá? Como eu já disse,
Numa aula específica eu vou explicar melhor essas opções aqui. Bem, vamos focar agora em adicionar um material para o nosso logo. Tá aqui o nosso logo. Tá? Eu já tinha adicionado um material a ele, tá? Só que está tudo no cinza, tudo no básico. Nós vamos aqui no Diffuse. Vamos adicionar aqui um material específico para ele. Vamos brincar um pouco aqui, vamos ver o que dá. Tá. Uma coisa muito interessante é que o 3D Max tem alguns materiais específicos para o Mental Ray. Tá? Por exemplo, assim, caramba, travou aqui. Deixa eu abrir de novo. Tem alguns materiais específicos para o Mental Ray. Tá? Quando eu habilitei o Mental Ray aqui no render, isso que eu queria falar aquela hora e acabei me confundindo. Tá? Eu habilitei aqui outra gama de materiais, de coisas que eu posso trabalhar também que são específicas do Mental Ray. Se eu estiver trabalhando com outro render, obviamente vai aparecer outras opções, ou não vai aparecer opção nenhuma, né? No caso aqui a gente vamos tentar brincar um pouco. Vamos colocar aqui metal, essa opção aqui de metal. Tá, eu vou deixar aqui no default, vamos renderizar para ver como fica. Fica tudo escuro, por quê? Porque não tem fundo. Né? O metal é um objeto reflexivo e ele não está refletindo nada. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos aqui em Render Setup. Porque eu estou tão acostumado com os atalhos. Vamos aqui em Rendering, Environment. Aqui em Environment, aqui no Color, que é o Background Color, nós vamos colocar aqui uma cor mais branca, mais clara. Vamos ver como é que fica. Vamos renderizar aqui. Bem, esse material, como vocês puderam ver, ó, ele não ficou tão legal no nosso objeto. Ele é um material reflexivo, mas ele não deu tão certo. Nós podemos tentar aquele efeito de carro, né? Pintura de carro. Vou colocar Discard Old Material. Vamos ver como é que fica também. Como vocês podem ver, já ficou um resultado bem legal. Vou tentar mudar a cor aqui dele, ver se dá certo. Quero que ele seja mais pro cinza. Mudar aqui o Light Facing Color, né, que é essa cor que ele está rebatendo. Vocês podem ver um dos grandes problemas que está acontecendo aqui é que a luz, como esse objeto é extremamente reflexivo, a luz está meio que estourando ele. Tá, então o que nós vamos fazer? Vamos diminuir um pouco a intensidade dessa luz. Ou mudar o material, né? Também serve. Mas vamos tentar trabalhar com esse, pelo menos. Eu estou fazendo aqui na tentativa e erro, tá, gente? Então, vamos diminuir aqui o multiplier da luz, sei lá, 0,5. E vamos deixar o Final Gathering calcular aqui as coisas. Vamos aumentar, sei lá, 0,8. Já ficou um pouquinho melhor. Tá, vamos tentar adicionar outra luz aqui. Dessa vez nós vamos adicionar um ponto de luz. Um Omni. Eu sei que vai perder ali as sombras, mas vamos ver se dá certo isso. Bem, como vocês podem ver,
Não deu. Vou tentar com um material mais simples, vai. Vocês verem que tipo, nem todo material reflexivo fica bem com uma luz muito clara. Uma coisa que a gente poderia fazer também seria tirar isso aqui. Mexer no próprio material aqui. Deixar ele um pouquinho mais claro. E aqui no Specular Highlights, eu vou aumentar aqui ele. Você pode perceber aqui as variações aqui no material e no objeto também. Deixa eu colocar aqui na perspectiva para a gente ver melhor. Aumentar o glossiness, aliás, diminuir o glossiness. Dar aquele efeitinho só de um pontinho, né? Luminoso realmente. E vamos renderizar, vamos ver como está ficando isso aqui. Aí, ó, ficou legal. E a gente não usou tantas coisas que pesam tanto, né? Se for o caso, futuramente eu mudo esse material também. Bem, agora vamos trabalhar um pouco nas partículas. Certo? Tá, as partículas, elas estão, de certo modo, até que funcionando bem. Vamos mexer nessa posição disso aqui. Colocar mais para baixo. Colocar isso aqui mais para baixo também. Colocar mais para baixo. Posso até tentar colocar na lateral. Vamos ver se fica bom isso. Clicar aqui com o botão direito, colocar menos 90 aqui. Vamos ver se... Eu imagino que ele vai dar merda por causa da... Ah, ficou legal até. Pensei que por causa da posição disso aqui ele não ia funcionar, mas até que funcionou. Até mais legal do que estava. Só que existe um porém. Né? Sempre existe um porém nisso tudo, né? Quando a gente renderiza, as partículas vão estar aqui, ó, e elas vão ficar aqui infinitamente, né? A gente não vai conseguir ver o logo. Tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui o nosso emissor. Vamos aqui na abinha Modify, Particle View, né, no caso. E vamos colocar aqui, nesse último evento, uma nova propriedade aqui, que vai ser o Delete. Delete Particles. Tá? E o que vai acontecer? Quando a gente dá a animação, ele vai chegar aqui no logo e vai deletar as partículas. Tá? Só que eu quero que as partículas permaneçam por um tempo aqui no logo e depois elas sumam. Então nós vamos aqui no Delete, né? E aqui nessas opções que a gente acabou de acrescentar, aqui vamos colocar By Particle Age. Tá? E aqui tem um Lifespan e a variação. O que seria o Lifespan e a variação? Variation, né, no caso. O Lifespan seria a quantidade de frames aqui que a partícula vai viver. Ou seja, ela vai permanecer aqui por um tempo ainda. Não sei se está dando para ver aqui. E depois ela vai começar simplesmente a sumir. Então eu vou aumentar esse lifespan aqui para, sei lá, 100.
Ele não tá ficando. Ela vai começar a sumir depois de um tempo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos aumentar mais isso aqui. Vou colocar, sei lá, 200. A partícula vai começando a grudar aqui no logo, ó. Ela vai permanecer um tempo e depois ela vai sumindo. Certo? Bem, esse vídeo por enquanto é isso. Eu achei que esse vídeo ia ser curto, ele acabou sendo mais longo do que eu planejava. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos continuar fazendo aqui a nossa vinheta. E se gostou, dá um like para ajudar na divulgação do vídeo. E se não está no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.